ou religião. Nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição não deseja entrar em qualquer controvérsia e não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Como é que começou os Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos começou na cidade de Akron, Ohio, Estados Unidos, né? Entre dois alcoólatras, né? Um era da Bolsa de Valores, que era o Bill W., e o outro, o Dr. Bob Smith, né? Em 10 de maio de 1935. E ali começou a se expandir para vários grupos em Nova York e Cleveland. E só foi realmente denominado Alcoólicos Anônimos a partir do ano de 1939, quando foi lançado o nosso livro, né? Hoje conhecido como Livro Azul. Nos Estados Unidos é conhecido como o Grande Livro. Existem regras em Alcoólicos Anônimos? Não. José. Em AA não existe regras para nada, né? Apenas nós somos servidores de confiança, né? Tudo aquilo porque no nosso dia a dia, só quem nos preside através da nossa segunda tradição, que diz que quem preside a gente denomina como um poder superior a nós mesmos dentro da Irmandade. Nós somos apenas servidores de confiança. E regras não existem, como existe aí fora, né? Na sociedade, nós não tomamos conta de ninguém, cada um procura fazer da melhor forma possível uma caminhada sólida em AA, né? Vamos dizer assim, né? Mas, José, me diz uma coisa, não tem aqueles 12 passos? Temos os 12 passos, que é a nossa recuperação de vida, né? Uhum. Inclusive, o falecido Papa João Paulo nos disse, né, que se todo mundo seguisse os princípios, os 12 princípios dos passos de Alcoólicos Anônimos, o mundo seria totalmente melhor. E ele queria classificá-lo como a 8ª maravilha do mundo, né? Então, basta as pessoas quererem aderir aos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Quer dizer, então é a única regra, são as únicas regras que existem. Não é regra, né? Não é regra, é sugestão. É tudo em AA é sugestão, não existe regra para nada. Tudo é sugerido, os passos, a leitura das tradições, a leitura dos conceitos, do conceito de serviço mundial. Somos 36 princípios. Nosso princípio, dos 36 princípios, o nosso principal deles é o 12º passo, né, que é levar, daí a 5ª tradição, que é procurar levar a mensagem ao alcoólatra que ainda sofre. E quem é que dirige o nosso poder superior. Nós não temos encargos, né? Toda a Irmandade tem um encargo, tem vários, né? Mas tudo que é feito parte dos grupos, né? Os grupos que comandam, vamos dizer, a estrutura toda de Alcoólicos Anônimos são os grupos de AA que existem no mundo inteiro. E isso daí nós estamos em 185 países, com aproximadamente 100.800 grupos, né? Sendo que só no estado do Rio de Janeiro nós temos 500 grupos, e fora alguns em experiência. No Brasil somos 6.800 grupos. Aqui em Petrópolis, onde participar, no caso? Nós temos em Petrópolis 21 grupos à disposição de todos as pessoas que, né, se acham que tem problema com alcoolismo, né? Toda pessoa é bem-vinda, toda aquela pessoa é bem-vinda que acha que tem problema com alcoolismo. Então, em Petrópolis, nós temos 21 grupos. Praticamente em todos os bairros da cidade temos grupos de Alcoólicos Anônimos. E onde a pessoa poderia obter os endereços dos através grupos? Do nosso escritório de serviços locais, né? Estamos na Rua do Imperador, 264, sala 702, telefone 2243-1443. Temos também um e-mail, né? O aapet@aa.org.br. E quanto custa? Como é que ela sobrevive? Nada. Alcoólicos Anônimos, por isso que eu digo, é uma irmandade que não vê doutores, não vê faxineiro, não vê comerciante. Todo aquele que tenha problema com a bebida é bem-vindo. E para ser membro de AA, como eu falei, não há taxas ou mensalidades. Como foi falado pela doutora ali, nós também temos uma sacola do qual nós somos responsáveis
pelo aluguel das salas, pelo cafezinho. Nós temos cafezinho, temos o biscoito, temos o bolo, né? Nós ainda temos isso, ainda não foi cortado. Mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que é necessário, né? Porque quando nós bebíamos, né, nós gastávamos algum dinheirinho, né? Então nós também podemos gastar algum dinheirinho colocando esse dinheiro que é revertido. Eu até trouxe alguns folhetos aí, que é para ser divulgado, né? Temos aí dentro dessa revista Vivência, temos alguns folhetos, temos o nosso livro, né? Essa revista são dos profissionais amigos de A, né? Como você pode ver, quando o A foi montado, o Rockefeller, né, nos ajudou muito, né, para termos dinheiro suficiente para a publicação do nosso livro, né? Esse livro azul, né? Que lá chama-se O Grande Livro. Nós temos Dom Helder Câmara, Dr. Mascarenhas, que é aqui do Brasil, a irmã Inácia, que junto com o Dr. Silkwood, né, atendeu para mais de 5.000 alcoólatras no hospital, né, sempre procurando ajudar aos alcoólatras, né? E o Dr. Bob em conjunto. Até Freud, né? Até Também Freud está aí. está Pois aqui, é, todos eles, né? todos esses que estão aí nos ajudaram, né? Que são os amigos de A, né? Aham. Então nós temos, em Petrópolis mesmo, temos alguns médicos, alguns psicólogos, Perfeito. psiquiatras que nos ajudam nas nossas palestras, a divulgação de Alcoólicos Anônimos, né? Porque Alcoólicos Anônimos tem que ser divulgado muito. E nessa revista outra de Vivência aí, que você tem, abre aí, que tem uns folhetos aí dentro, deve estar aí na primeira folha, esses folhetos aí, que a gente procura distribuir. Por isso que a gente colabora com a nossa sacolinha, né, para comprarmos esses folhetos. Esses folhetos são entregues quando é feito com alguma palestra no hospital, num colégio, numa indústria, né, são distribuídos esses folhetos. Esse amarelinho aí, para onde eu vou daqui, é quando as pessoas estão saindo de um hospital ou de casa de recuperação, né, de desintoxicação, eles têm esses folhetos para nos procurar, né? E a gente indicar onde que tem um grupo de A, né, dentro de Petrópolis. Até em Teresópolis também faz parte. Nós temos em Bem Posta, que foi montado agora, um grupo em Bem Posta, né? Estamos, de vez em quando, vamos lá também. Agora vamos subdividir, né, Petrópolis com Teresópolis, será montado um outro distrito. Isso aí é parte interna, né? Mas é tudo a divulgação de Alcoólicos Anônimos que a gente procura. Estamos em contato sempre com a Baixada Fluminense de Nova Iguaçu. E aqui em Petrópolis, o grupo Mãe, né, que a gente chama de o Grupo Mãe, foi o Grupo Petropolitano, né, que ele foi fundado em 23 de novembro de 1963. Já completou 43 anos em Petrópolis. Então, esse grupo funciona lá no Centro de Saúde, né, todas as segundas e sábados. Esse é um grupo mãe, a gente chama de grupo mãe, né, que dali o seu fundador começou a ver a dificuldade da locomoção dos alcoólatras, né, para não ter despesas com passagem de ônibus. Então começou a fundar grupos nos bairros. Por isso nós temos 21 grupos à disposição de todo alcoólatra que desejar dar um basta ou pelo menos estacionar a sua bebida momentaneamente. Lá, José, lá no SOS Vida, nós temos a listagem com os endereços. As pessoas que tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco lá no SOS Vida. Faz parte do nosso programa, nós recomendamos, tem o acompanhamento psicoterápico e nós, geralmente, em alguns casos, recomendamos o grupo de apoio. Agora, fala pra gente, o AA é uma sociedade religiosa? Não, em A nós não comentamos nada de religião, a pessoa nem agnóstico, nem ateu, budista, o que seja que for, é todo. A pessoa quando chega, a gente só pergunta o seguinte: você é portador, você se acha portador da doença do alcoolismo? Você vai falar, você acha, então seja bem-vindo. Nós não queremos saber sobre o nome da pessoa, o que ela faz, se ela pode ser um assassino, pode ser assaltante, pode ser estuprador, pode ser o que for. O nosso problema lá é alcoolismo. O resto, a recuperação passa a ser da parte dele. Até a recuperação junto ao alcoolismo tem que partir dele também. E é difícil, né? É uma luta, eu acho assim, porque você vê, televisão é permitido,
os anúncios todos empurrando o sujeito a beber, né? Exatamente. Então, mostra Isso é a mulheres nossa tristeza. lindas, maravilhosas, espetaculares, as atrizes, enfim, que ficam lá seduzindo, até quando o homem é feio, igual aquele baixinho, quando ele é horroroso. Ele Elisa, consegue ganhar as atrizes. só uma retificação. A questão, a televisão hoje, os anúncios são rigorosos. Só depois de 10 horas da noite que podem ser exibidos. Mas, de qualquer forma, o alcoólatra fica acordado até 10 horas da noite, a criança fica. Agora, na Inglaterra, isso foi vetado. Vocês sabiam? Eu soube dessa notícia hoje, até por acaso, escutando rádio. Foi vetado, não podem mais esse tipo de anúncio. Quer dizer, nem hora nenhuma do dia. Você, já não pode há muito tempo, o alcoólatra, quando ele bebe, ele vê tudo as mil maravilhas. Pode ser feio, pode ser bonito, ele vê tudo bonito, né? Empurra o sujeito a beber. O cara tem que beber para ganhar a mulher, né? Exatamente. Se for feio, ele ganha mais bonito. Mas isso eu vou falar para você. Aquela coisificação da mulher, né? Que a mulher fica totalmente coisificada ali como objeto, né? E, quer dizer, é assim, aquela força, aquele empurrão que a sociedade dá. Por quê? Por causa dos impostos. Quanto mais você beber, mais o governo vai ganhar imposto. Exatamente. A tua saúde, né? Exatamente. Infelizmente, você vê que o álcool é muito traiçoeiro. O álcool é a doença da família, né? Dentro de uma casa onde tem um alcoólatra, não é uma casa, é um hospício. Então, você vê por aí, o seu doente, né? Às vezes o doente, ele bebe num fim de semana, né? E o que a família fala? Não, coitadinho, né? Ele só bebeu hoje demais, bebeu um pouco em excesso, né? Mas ele não é alcoólatra, não. Alcoólatra é aquele que está caído lá na rua, né? Tem muitas mulheres que são... E falam isso. E são tem muitos companheiros já em AA que, por incrível que pareça, acontece o que pode acontecer? Eles são induzidos a beber, né? Porque a mulher, eles estão, vamos dizer assim, fora do seu antro familiar, né? Está na rua, e só podem ser até induzidos a voltar ao primeiro gole. Então, o álcool é uma coisa muito traiçoeira, né? Nós temos que estar vigilantes por 24 horas, cada momento. Eu sempre digo, né? 1 segundo é o bastante, né? Para termos aquele vai na boca, né? Os 90 graus, né? Aquele movimento de 90 graus é o bastante para colocar uma pessoa porque muita gente volta ao primeiro, interrompe sua programação. Existe uma palavra que eu nunca gosto de falar, eu falo que interrompeu a sua programação. Às vezes ele tem alguns dias de irmandade, meses, mas tem companheiros que voltaram ao primeiro gole depois de 20 anos de sobriedade, porque eles se acharam, né, que estavam já curados. Alcoolismo não tem cura. Agora, incurável. José, aproveitando esse gancho, o gancho seu, Sim. Os membros do AA, eles terão que assistir às reuniões pelo resto de suas vidas? E gostaríamos também, só de registrar, o telefonema do Paulo, do bairro Castrioto. Obrigado pela audiência. Ele parabenizou o programa. Obrigado, continue conosco. Por favor, José. Não é necessário, né? É sugerido a frequência de reunião, né? Por quê? Porque ali a gente troca as nossas experiências, né? Porque pode estar, quando eu cheguei numa sala, a sala estava repleta. Então, hoje eu tenho que estar dentro de uma sala para receber aquele que está chegando, para passar a minha experiência quando eu cheguei. Bill, quando estavam tentando falar sobre o alcoolismo, né? Ele falava sobre o alcoolismo dele com os alcoólatras daquela época. E não estava dando certo. Então, o Dr. Silco Odo virou para ele e falou assim: Bill, você está trabalhando errado. Você tem que falar da sua doença para o alcoólatra, para o doente também. Então, você não tem que exigir dele que ele faça o que você fez. Então, ele fez com quem? Com o Dr. Bob, né? Quando no dia, em maio de 1935, ele foi à casa do Dr. Bob, e o Dr. Bob já queria enxotar ele de lá. Falou: não quero saber, que já falei com todo mundo, com o padre, com isso, mais aquilo, eu não vou parar de beber. Ele falou assim: mas eu não vim falar para tu parar de beber, eu vim falar da minha doença para você, eu preciso falar isso. Então o Dr. Bob, o que houve? Aceitou a conversa dele, e mesmo assim ainda veio tomar o último gole no dia 10 de junho, quando ele teve que fazer uma operação e ainda estava
com delírio trêmulo, né? Então ele teve que beber ainda para fazer uma operação e daquele dia em diante nunca mais bebeu. Viveu até 1950, fez agora em novembro, né? No dia 26 de novembro, teve falecimento do Dr. Bob. Ele morreu em 1950. E o Dr. Bill W. morreu em 1900. Comemoramos agora no dia 24 de janeiro o falecimento de Bill W. também. Ele morreu em 1971. José, você fala muito dos homens, né? As mulheres frequentam lá? Aproximadamente um terço que se manifesta, né? Porque eu calculo que mais um terço fica escondido dentro de casa, né? Então não querem se manifestar com a doença do alcoolismo, né? Porque elas acham deprimente, mas não é. Ali é uma salvação da família dela, né? Se ela se conseguir se livrar, né? Se salvar, né? Porque o AA não faz ninguém parar de beber, o AA não salva ninguém, entendeu? O AA só dá condição da pessoa ter uma vida melhor, né? É um programa de vida, né? Para toda a vida. Então, as mulheres ficam meio receosas, né? De ir para uma sala de alcoólicos anônimos, mas não, elas serão da mesma forma, lá é tratada, somos todos iguais, não existe cor, não existe nada disso, nem poder aquisitivo. Lá, quem coloca dinheiro na sacola pode colocar 1 centavo, pode colocar até $2.000, é permitido ser colocado, né? É o máximo que se pode fazer isso, né? Mas lá o rico e o pobre têm o mesmo valor. São todos portadores da doença do alcoolismo. E é tudo sigiloso também, né? Tudo sigiloso. Anonimato, nossa 12ª tradição. Por isso eu não estou aparecendo. Nosso 12ª tradição diz que o anonimato é o nosso alicerce espiritual da nossa irmandade, sempre colocando os princípios acima das personalidades, né? Então a 12ª tradição nos diz isso, nós temos que estar sempre oculto. E a pessoa que chegar lá jamais será falado o nome, a não ser que ele mesmo se manifeste, ou ela, né, em dizer que entrou em Alcoólicos Anônimos, que não é sugerido também abrir o seu anonimato, porque pode virar, a gente dá o nome, né, que está nos nossas literaturas, e tem até a expressão, virar faroleiros, né? Então, começa a divulgar Alcoólicos Anônimos, daí uns dias voltou o primeiro gole. Isso é um perigo, entendeu? Então, nós temos que preservar o nosso anonimato o máximo possível. Nós temos, eu falo de mim, né? O meu anonimato em certos lugares tem que ser aberto, porque eu dou palestras em indústria, né? Colégios e igrejas e outros lugares, centros espíritas também vamos. É onde nós somos chamados para divulgar Alcoólicos Anônimos, nós estamos sempre presentes. José, a Marisa do Quissamã, Sim. Ela pergunta o seguinte: se o AA apoia as famílias dessas pessoas, dos alcoolistas, e também gostaria de registrar, Cleusa, obrigado pela sua participação, do bairro Castrioto, ela ligou também parabenizando o programa. Muito obrigado, continue conosco. Por favor, José. O Alcoólicos Anônimos não dá apoio à família, mas sim Alanon, é uma irmandade paralela ao Alcoólicos Anônimos, tá? Que é para os familiares dos alcoólatras. E em Petrópolis nós temos 3 grupos que funcionam na rua Washington Luiz, no grupo 28 de janeiro, Washington Luiz 299, né, que é o grupo 28 de janeiro, sobre loja, no Sobrado. Nós temos na rua Bingen 261, no grupo 27 de maio. E temos no grupo Estrela de Araras, né? Lá no colégio, lá de Estrela de Araras, né? No colégio mesmo, lá em Araras. Então, esses 3 grupos funcionam no 28, às segundas-feiras, das 5 às 7 horas. No 27, às terças-feiras, de 7 às 9. E Araras, segundas-feiras, de 7h30 às 9h30, às 8h30. E sábado, de 7h30 às 8h30. Esses são os grupos de apoio aos familiares do AA. Existe alguma capacitação para palestrantes, José, nesse sentido? Como que funciona? Vocês têm esse tipo de serviço também? Nós temos palestrantes, né? Temos os amigos de AA, esse que eu falei, né? Inclusive, eles até mandaram uma reportagem para a nossa revista Vivência. Essa revista que você está aí nas suas mãos, ela é divulgada, é bimestral.
E toda pessoa que quiser receber essa revista, basta entrar em contato com o nosso escritório que escreveremos para lá e receberá um boleto bancário, pagará, né, esse boleto e daí uns 10 dias receberá essa revista. A primeira porta, então, é a pessoa aceitar Ser portadora da doença do Exatamente, alcoolismo. é a primeira porta, né? O princípio. Se não aceitar, fica difícil. E é difícil aceitar, né? Muita gente muito liga difícil. para o escritório, eu preciso que meu marido vá para aí. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é isso. Ele quer frequentar o AA? Não. Então não adianta mais nada. Vamos parar por aí, não vamos perder tempo. Aí eu indico a Irmandade de Al-Anon, para ela aprender a lidar com o alcoólatra, entendeu? Então a gente tem isso. Agora vamos fazer a parceria aí, né? Com a companhia da doutora aí também. Já tem aqui o endereço, quer dizer, vai para o nosso catálogo de informações, né? Tudo isso, porque o AA nós temos por obrigação de ter, nós temos nos nossos arquivos 34 irmandades paralelas, né? De mútua ajuda, aliás. Irmandades de mútua ajuda, nós temos lá à disposição para a pessoa que quiser. NA, JA, CA, vários outros, né? Amor compulsivo, tudo isso temos lá, né? À disposição dos endereços. Neuróticos Anônimos Neuróticos, também. todos eles têm lá à disposição. É só Todas ligar. essas iniciativas, a Fumantes Anônimos, todas essas nasceram do AA. Do AA, né? O AA é o carro-chefe. Exato. Porque o AA nós vamos para 72 anos agora, dia 10 de junho, né? Se assim Deus permitir, eu quero estar vivo para comemorar 72 anos. Vai estar. Se Deus assim permitir, estaremos lá. Vai estar sim. Mas então é assim, a pessoa aceita, em todos os lugares, assim, praticamente em Petrópolis, espalhado, ela vai encontrar uma... Ela tem que ser levada por algum membro ou ela pode chegar lá, bater na porta, entrar? Pode chegar e falar assim, eu que gostaria de assistir uma reunião de AA. Mas não, se esteja à vontade. Nós nem E perguntamos. vocês vão resgatar as pessoas? Quando vocês sabem que uma pessoa está bebendo, nenhum de vocês vão lá conversar, explicar, bater um papo? Assim. Não adianta. Às vezes a pessoa está caída na calçada, a melhor coisa que a gente faz atualmente é colocar um cartãozinho no bolso dessa pessoa. Porque já aconteceu de alguém entrar numa reunião e a gente perguntar, você está bem, está gostando da reunião? Ele falou assim, não, há 9 anos atrás eu recebi esse cartãozinho de AA, por isso que eu estou aqui no dia de hoje. Outros levaram 15 dias, um mês, através de um cartãozinho. Não, eu recebi esse cartãozinho, por isso eu estou aqui dentro dessa sala. Então, isso daí só depende da pessoa. Nós não podemos arrastar ninguém. Familiar, não adianta querer arrastar o seu doente. Amarra eles, na hora que soltar o nozinho, eles saem correndo para dentro do botequim. E tem que entender que o familiar é doente. O familiar passa a ser doente. Porque é o que a gente conversou. Aí a importância do uma trabalho doença. do Nós NA. não falamos disso. Quem fala as pessoas isso, testam o amor, né, Cal? As pessoas testam o amor através... Assim, se você parar de beber, é porque você me ama. Se você continua bebendo, é porque você não me ama. Seus filhos. Olha os seus filhos. Não adianta. Não adianta, porque não é nada disso. Falar, isso é uma doença. O alcoólatra, a gente tem que falar o seguinte, você ama a sua mulher, seus filhos? Amo. Mentira. Você não se ama. Como você vai amar sua mulher e seus filhos? Primeiro o alcoólatra tem que se amar. Se ele conseguir se amar, ele vai amar todo mundo. Eu não me amava. Eu pensava que eu amava meus familiares. E hoje eu amo. Hoje eu tenho a alegria de chegar agora em casa e comemorar o aniversário da minha filha, né? 33 anos, da minha caçula. Olha só. Antigamente, ela vivia chorando, tadinho. Eu fui conhecer minha filha quando ela tinha 18 anos de idade, né? Que ela veio me abraçar, né? Aí eu pude entender o que era família, né? Porque até aí eu não conseguia entender o que era família, porque eu não me amava. Eu amava, assim, aquelas garrafas que estavam na prateleira, né? E hoje em dia, né? E como é que o senhor começou a beber? Ninguém sabe. Não? Não. O alcoolismo é muito difícil a gente dizer. Isso daí, normalmente, não é hereditariedade. Não tem nada disso. Inclusive, os médicos mesmo dizem. Pode ter um genezinho lá longe que possa vir entrar em contato, mas é muito difícil. A gente já sabe que não é. Isso pode ser do próprio convívio, um desafio, né? Normalmente a patota todos os dias. Hoje em dia, eu sempre falo, né? O ranking que está em primeiro lugar são os estudantes de medicina. Está em primeiro lugar. Já foi constatado isso. E não adianta. Nego fala, mas é a pura verdade.
Você vê quanta coisa aí, quanta propaganda de bebida. Nos pontos de ônibus, propaganda de cerveja. Não pode. Na porta de colégio, essa propaganda de cerveja. Está induzindo... O aluno sai da aula, senta no banco, vê ali a maior cerveja estampada ali. Isso não é possível. Nossas autoridades têm que tirar, não permitir isso. Tudo bem, a cerveja é da cidade, mas não tem a ver nada uma coisa com outra. Isso não pode ser no mundo inteiro, como eu gostei de ouvir isso, que é proibida a propaganda na Inglaterra. Então, que maravilha. Pudera ser o Brasil assim também. A Inglaterra é o país que tem maior índice de suicídio. Já foi conseguido o negócio do cigarro, né? Acabar com a propaganda do cigarro. Graças a Deus, menos o mal. Quanta gente não morre através do cigarro também, né? A gente tem problema na família com cigarro? Temos também. Temos com álcool? Temos também. Meus filhos bebem também, mas sabe até o limite que eu chamo a atenção dele, né? Falo, olha, vocês têm um pai alcoólatra. Cuidado, porque eu sou alcoólatra, né? Eu só estou abstênico momentâneo. Se eu chupar um bombom, já é o suficiente para mudar toda a minha estrutura interior. Agora, José, veja bem, para frequentar o grupo, tem alguma reunião aberta para a comunidade? Normalmente, os grupos dentro de Petrópolis, normalmente, são todas reuniões abertas. Porque, qualquer pessoa, mesmo não sendo alcoolista, pode participar? Pode participar para ver como funciona a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E é até bom que essa pessoa venha conhecer Alcoólicos Anônimos para poder nos ajudar a divulgação da Irmandade. Isso é que é o bom, é isso. Se toda pessoa que nos ouvisse divulgasse o que é Alcoólicos Anônimos, seria muito melhor. Tem gente que ainda... se nós não praticarmos o nosso 12º passo, nós estamos arriscados a voltar ao primeiro gole. E se nós não praticarmos o 12º passo e a 5ª tradição, nós estamos deixando, talvez, não ajudando aquele que possa vir a perecer, que está na rua ainda. Se ele não, porque tem muita gente que ainda não conhece o que é Alcoólicos Anônimos e aonde encontrar Alcoólicos Anônimos. Por isso, toda a divulgação que nós podemos de A a T, a gente está presente, a gente faz esforço de tudo quanto é forma para estar presente. Parabéns, José. O trabalho de vocês é maravilhoso. E é muito pouco ainda. A gente trabalha muito. Divulgação, nós temos um companheiro do CTO, é o comitê trabalhando com os outros, que ele sai com folhetos da doença, divulgando isso em todos os bairros que ele vai, ele distribui um a um, vai de mão em mão aquilo, e você não vê um folheto daquele caído na rua. Eu já vi sim. Nunca você viu isso. José, o nosso tempo está se encerrando. Infelizmente. Vera da Samambaia, parabenizo. Obrigado, Vera, pela sua audiência. Continue conosco. E obrigado, José, pela sua participação. Nada, disponha sempre. Continue com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Assim como o Amor Exigente, nós precisamos dessas ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os grupos de apoio são assim maravilhosos para ajudar, porque você interage, você olha para o outro que está ali com o mesmo problema que você. Então você consegue ver que você não é o único no mundo. Se o outro conseguiu, eu também vou conseguir. Ele é ser humano como eu, ninguém é melhor que ninguém. Então, o grupo de apoio é o reforço principal. Eu, particularmente, gosto até de terapia de apoio. Eu gosto muito de terapia em grupo. Você se espelhando, você consegue se ver, né, no outro. Então, gente, boa noite, obrigado pela audiência. Fique conosco até semana que vem, tá? Um beijo grande para vocês. Queria falar alguma coisa? Eu deixei com o Wagner aí o endereço dos grupos, tá? O endereço dos grupos estão aí todos os dias, é só procurar no dia e tem o endereço. E o escritório 22431443 está à disposição de 9 ao meio-dia e de 2 às 6, todos os dias. E no sábado só de 9 ao meio-dia. Voltamos a lembrar também que se as pessoas quiserem ligar para o SOS Vida, nós também temos essa lista de vocês lá que poderemos dar essa informação. Obrigado. Gente, um beijo, lutem pela recuperação de vocês. Um beijo grande, até semana que vem. Até. Há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos.
Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social